Naquele dia, o Senhor salvou os filhos de Israel das mãos inimigas dos egípcios. E os israelitas puderam contemplar os corpos dos egípcios mortos, lançados à praia do mar. Israel viu o maravilhoso poder do Senhor e depositou nele toda a sua confiança, como também a Moisés, seu servo. Amen. Amém? Hallelujah. So let's pray. Então nós vamos orar. Can I ask you to stand up one more time? Vou pedir que vocês se levantem mais uma vez. Amen. Let's Amém? Father, we come before you today. Senhor, nos prostramos diante a Ti hoje. We thank you for the mighty word of God. Nós agradecemos pela poderosa palavra de Deus. Lord, we pray that you will bring this word Senhor, nós oramos que o Senhor venha trazer essa palavra as absolute revelation this morning. como uma revelação absoluta nessa manhã. That you will take this word into every heart. Que o Senhor leve essa palavra a todo o coração. That no one is going to go away disappointed. Que ninguém venha sair daqui entristecido. That everyone's going to go and say, thank God I was there this morning. Que todos venham sair agradecidos por terem estado aqui essa manhã. Lord, I know you were speaking to me. Sabendo que, Senhor, o Senhor falou conosco. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Everybody say amen. E todos dizem amém. Amen. You may be seated. Podem se assentar. Hallelujah. Aleluia. So let's get on with the word for today. Então vamos continuar com a palavra para hoje. We read about what God was saying about the release from Egypt. Nós lemos um pouco sobre Deus, o que Deus estava falando sobre a saída do Egito. There we read how God had shown staggering power. Nós vemos lá como Deus mostrou uma grande quantidade de poder, um poder incrível. With the 10 plagues coming on the Egyptians. Quando as 10 pragas vêm sobre o Egito. And the crossing of the Red Sea. E ao cruzar o Mar Vermelho. Amazing. Isso é incrível. And the drowning of the Egyptian army in the Red Sea. E o afogamento do exército egípcio lá no Mar Vermelho. Absolutely amazing miracles. Isso são milagres absolutamente incríveis. Now, I don't know about you, Eu não sei em relação a você, but I would think mas eu pensaria that after witnessing those mind-blowing miracles, que após testemunhar esses milagres que deixam-nos completamente maravilhados, the people would believe that their God, que o povo iria acreditar que o Deus dele He had done, tinha feito isso, He could do, ele poderia and fazer He would e do ele faria virtually anything. qualquer coisa. They would believe that about their God. Nós pensamos que eles poderiam acreditar nisso em relação ao Deus deles. You would think that, wouldn't you? Você pensaria isso, não pensaria? God is very merciful. Que Deus tem muita misericórdia, é misericordioso. I suppose for those who still doubted His power, who doubted God's power, E eu acredito que aqueles que ainda duvidam do poder de Deus, God did another 5 miracles. Deus ainda duvidaram do poder de Deus, Deus ainda faz 5 outros milagres. After all this, they went into the wilderness and they came to some water and it was terrible. They couldn't drink it. Depois disso, eles vêm para o deserto, eles vêm ali algum riozinho com água, alguma coisa com água, e eles não conseguiriam beber porque a água era horrível. God said to Moses, take this branch, throw it in the water and it'll be good to drink. E Deus fala, para Moisés, pega esse galho, joga na água e a água ficará boa para beber. And it was. E a água ficou boa para beber. Hallelujah. Aleluia. Miracle. É um milagre. How did that happen? Como isso aconteceu? I don't know. Eu não sei, But it happened. mas aconteceu. It was a miracle. Isso foi um milagre. Then the people were hungry. E as pessoas então ficam com famintas They were complaining. e estavam reclamando. So God said, all right, Então Deus diz, tudo bem, I'll send you some spring chickens. eu vou te mandar. Eu vou mandar uns franguinhos para vocês. little birds. Passarinhos bem And pequenininhos. the little birds came flying all over the camp. E esses passarinhos vieram por todo o campo, por todo acampamento. So they had meat to eat. Então eles tinham carne para comer. And then the next day they woke up Então no dia seguinte eles acordaram and there was this manna on the e ground. existia esse maná lá no chão Come down out of heaven. que vinha do céu. Amazing. Isso é incrível. Miracle. Isso é milagre. Praise God. Louvado seja Deus. And then when they came to another place, Então quando eles foram a um outro lugar, there was no water. não tinha água. None. Não existia água alguma. People were thirsty and E they were complaining. e as pessoas estavam sedentas e estavam reclamando. Moses said, God, what do I do now? E Moisés fala, Deus, o que eu vou fazer agora? God told him what to do. E Deus disse a Moisés o que ele deveria fazer. Take your stick and strike that rock over Pega o there. seu bastão e bate naquela pedra que ali está. Water will come out. E a água sairá. And it did. E isso aconteceu.
thousands and thousands and thousands of gallons of water poured out. Milhares e milhares e milhares de litros de água saíram de lá. Amen. Amém. Had plenty of water. E eles tinham bastante água. Then when they came, there were enemies facing E them. quando eles vieram, existiam inimigos contra eles, The Amalekites. os amalequitas, And God showed them what to do. e Deus mostrou a eles o que eles deveriam He said, fazer. you go and sit on the top of the hill there, Moses. E Deus falou assim, você vai lá no topo da montanha e senta lá, Moisés. As long as you keep your arms out, Se você, enquanto você manter os seus braços abertos, Israel will win. o Israel irá ganhar, And they irá did. vencer. E ele fez isso. But then Moses started to get tired. Então Moisés começa a ficar cansado. You hold your arms out, you start to get tired. Se você fica com seus braços assim, você começa a ficar cansado. Aaron and Hur, they realized what was going on. E Arão e Er ficaram percebendo o que aconteceu. So they stood on either side and they held his arms up. E eles ficaram um de cada lado segurando os braços de Moisés para cima. And Israel won a great victory. E Israel teve uma grande vitória. Amen. Amém? So God did amazing things. Então Deus fez coisas maravilhosas. And by now you would really think E até esse momento você pensaria that they would have faith to believe God for anything. que eles realmente teriam fé que Deus poderia fazer qualquer coisa. That's what you may think. E é isso que vocês podem pensar. It could have been so, Poderia ter sido assim, but there arose a problem. mas um problema surgiu. What was the E problem? qual foi o problema? Moses got bad advice. Moisés recebeu um mau conselho. How did that happen? Como isso aconteceu? Well, it happened Isso aconteceu after God had done these 17 amazing miracles. depois que Deus tinha feito esses 17 incríveis milagres. They were in the wilderness. Eles estavam no deserto. Then we read that Moses' father-in-law, Então nós lemos que o sogro de Moisés, his name was Jethro, o nome dele era Jetro, came to visit Moses. veio visitar Moisés. And he brought with him Moses' wife E ele trouxe junto com ele a esposa de Moisés and Moses' two sons. e os 2 filhos dele. So Moses now tells his father-in-law Jethro Então Moisés agora ele fala ao seu pai, ao seu sogro Jetro, all the amazing miracles that God has done. todas as coisas maravilhosas, os milagres que Deus tinha feito. And apparently Jethro was impressed. E aparentemente Jetro ficou impressionado. We read it in Exodus 18 and verse 11. Nós lemos isso em Êxodo 18, 19. Agora, pois, escuta o conselho que te darei, que Deus esteja contigo. Representa o povo diante de Deus e introduza as suas causas diante a Deus. Amen. Amém? So that's interesting what he said. Então ali é interessante o que ele diz. In the English Bible it says, he said this, now I know Então a Bíblia em inglês diz assim, que agora eu sei the Lord is greater than all the other gods. que Deus é maior que todos os outros deuses. Now, what he said was significant. Então o que ele diz é significante. He said, now I know. Agora eu sei. Apparently he didn't know that before. Aparentemente Jetro não sabia And disso we antes. read that he was a priest in Midian. E nós lemos que ele era sacerdote em Midian. So he couldn't have been a believer in the God of Israel. Ele então não poderia ser um crente no Deus de Israel. He was an idol worshipper. Ele era um adorador de ídolos. But now he hears about all these amazing Mas, miracles. mas agora Jetro ouve sobre esses incríveis So he milagres. says, now I know Então ele diz, agora eu sei your God is the God. que o seu Deus é o Deus. So that's very significant. E isso é muito significante. Now he professes his faith in the God of Israel. Jetro professa sua fé no Deus de Israel. That would make him a new believer. E isso faria dele um novo crente. Would you agree with that? Você concorda com isso? Amen. Amém? So in today's, the way we talk about it today, Do jeito que nós falamos hoje, we call him a baby Christian. nós chamaríamos ele de um cristão bebê. Amen. Amém? He believed that day. Ele acreditou naquele dia. Now, is that good? E isso é bom? Absolutely. Absolutamente. Very good. Isso é muito bom. But something happened. Mas algo aconteceu. Read that the very next day, Nós lemos que no próximo dia, no dia seguinte, the Bible actually says the next day, a Bíblia realmente diz, no dia he seguinte, saw Moses
judging the people. Ele vê Moisés julgando o povo. The people would bring their problems to Moses, O povo trazia seus problemas a Moisés. and he'd tell them what to do. E Moisés dizia a eles o que eles deveriam fazer. And Jethro saw this. E Jetro vê isso. And Moses was talking to the people from the morning till the evening. E Moisés estava falando com o povo desde a manhã até a noite. So what happens Então now? o que aconteceu? He comes along to Moses. Ele vem até Moisés, Jetro vem até He Moisés. says, if you carry on like this, you'll wear yourself out. Se você continuar dessa forma, Moisés, você vai se cansar muito. He said, I'll give you counsel. Então Jetro falou: eu vou te dar um conselho. Now we don't read that Moses was complaining. Nós não lemos na Bíblia que Moisés estava reclamando de He algo. wasn't saying, oh, this is too much for me, I can't take it, I can't do it. Não vemos que Moisés está falando assim: isso é muito para mim, eu não consigo fazer, eu não consigo aguentar. It doesn't say that. Não, a Bíblia não diz isso. But let's just think about this picture. Vamos pensar em relação a isso. Something wrong with this picture. Que existe algo em relação a esse momento. That a one-day-old baby Christian Que um cristão de um dia de idade comes to one of the mightiest men of God that's ever lived, vem a um dos maiores homens de Deus que já viveu, handpicked by God. escolhido pela mão de Deus. God had used him as an instrument to do so many miracles. Deus havia usado ele como instrumento de ter feito tantos milagres. Leader of the whole nation of Israel. Ele era líder de toda a nação de Israel. Around about 2.5 million people at Mais that ou time. menos 2.500.000 pessoas naquela época. And this man, E esse homem, a Jetro, baby um Christian, cristão bebê, says, I'm going to give you counsel. chega assim e fala: eu vou te dar um conselho. Sorry, something wrong with that. Desculpa, mas existe algo errado aí. Something wrong there. Existe algo errado aí. So he gave Moses his advice. Então ele dá a Moisés o seu conselho. He said, you know what I think you should do? Jetro fala: sabe, Moisés, sabe o que eu acho que você deveria fazer? Now notice, he didn't say, God is telling me to say this. Veja que ele não fala: Deus está me falando para dizer isso. He didn't say that. Ele não fala isso. He said, I'm going to Ele tell fala: you. Jetro, eu vou te falar o que eu acho que você deve fazer. Why don't you appoint like judges or leaders? Por que você não nomina juízes ou líderes? Leaders over groups of 1,000 people. Líderes de grupos de milhares de pessoas. Leaders over groups of 100 people. E líderes de centenas de pessoas. Leaders of groups of 50 people. E líderes de um grupo de 50 pessoas. And leaders of groups of 10 people. E líderes de grupos de 10 pessoas. Now, we don't read that God told him to tell Moses Nós that. não lemos que a Bíblia disse que Deus falou a Jetro para dar esse conselho a Moisés. He just said it out of himself. Ele falou isso por opinião própria. So Moses said, okay, Então Moisés disse: tudo bem, I'm going to do vou that. fazer isso. So now Moses appoints thousands of leaders. Então nós vemos que Moisés nomeia milhares de líderes. If you look at the maths of it, this is what it's like. Se você vê um pouco na matemática disso, é mais ou menos assim que se parece. Jethro said, appoint leaders over a group of 1,000. Então Jetro fala: coloque líderes num grupo de 1.000. That would mean immediately 25,000 leaders. Isso seria imediatamente 25.000 líderes. That's a lot of É leaders. bastante líderes, né? What about the leaders over hundreds? Imagine líderes de 100 pessoas. There's another 25,000. Seriam mais 25.000. Actually, the first one was 2,500, sorry. No, primeiro foi 2.500, não 25.000. Next one was 25,000. Grupo de 100, 25.000. And the leaders over the groups of 50, Líderes dos grupos de 50 that's 50,000. seriam 50.000 líderes. And the leaders of groups of E 10, líderes dos grupos de 10 that's 250,000. seriam 250.000 líderes. So now the nation of Israel, before they had one leader, Moses. Então agora a nação de Israel, antes eles tinham apenas um líder, Moisés. Now all of a sudden, Agora do nada, they have 327,500 new leaders. eles têm 327.500 líderes. Now, friends, if you got that many leaders, Amigos, se vocês têm tantos líderes assim, I don't know about you, but I see problems ahead. não sei sobre você, mas eu vejo problemas adiante. Big problems. Muitos When problemas. you got that many leaders. Quando você tem essa quantidade de líderes. Way too many leaders. Muitos líderes.
And sure enough, it didn't take too long E for não- that to happen. E não foi muito tempo que isso começou a surgir, problemas começaram a The surgir. entire nation came to the border of Canaan, Toda a nação veio à divisa de Canaã, the promised land. a terra I want you to prometida. notice what God said through Moses. Eu quero que vocês vejam, que vocês reparem naquilo que Deus falou através de Moisés. Moses, speak to the people. Falou assim: Moisés, fale com o povo. This is what we read. Deuteronomy chapter 1 and verse 8. Nós vemos isso em Deuteronômio 1:8. Deuteronomy 1 and verse 8. Very important. Deuteronômio 1:8. Isso é muito importante. Eis, portanto, a terra que eu vos dei. Entrai para possuir a terra que o Senhor, sob juramento, prometera dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. E depois deles a sua descendência. Amen. Amém? So what did God say through Moses? Então o que Deus fala através de He Moisés? said, I've set the land before you. Que diz que eu colocarei a terra diante de ti. Go in and possess it. Entre na terra e tome posse dela. That's what God was telling É us isso to que do. Deus falou a Moisés que ele deveria fazer. Let's look at it again in the same chapter, Então vamos ler no mesmo capítulo, Deuteronomy chapter 1, Deuteronômio 1, verse 20 and 21. versículos 20 e 21. What is God saying O now? que Deus está falando agora? Então eu vos disse, chegastes à montanha dos amorreus, que o eterno Deus nos dará. Eis que o Senhor teu Deus te entregou essa terra. Sobe, pois para possuí-la conforme te ordenou o Senhor, Deus dos teus pais. Não tenha medo, nem vos apavores. So, what is God saying to them? Então o que Deus está dizendo a You eles? here at the border, Vocês estão aqui na divisa, go in and And- possess the land. entre e possua a terra. Immediately, right now. Do it. Imediatamente, entre, nesse momento. Well, did they do that? Eles fizeram isso? Not really. Não, na verdade não. See, here comes a problem. Agora surge um problema. Look at the next verses. Deuteronomy chapter 1, verse 22 to 24. Então vamos ver alguns próximos versículos em Deuteronômio 1, versículos 22 a 24. What happens O now? que acontece agora? Vós todos então vos achegastes a mim para sugerir: enviemos homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região e que nos informem a respeito das cidades em que poderemos entrar e por qual caminho deveremos subir. A ideia pareceu-me boa, de modo que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo. Eles partiram subindo a região montanhosa e chegaram ao vale de Escol, explorando-os. Amen. Amém? Now, something happens here. E algo acontece aqui. God had said to them, Deus havia dito a ele: just go in and possess the land. entre e possua a terra. But now Moses says, Mas agora Moisés diz the people came to him que o povo veio a ele and said, no, 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 e no. disse: não, 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 não. We need to send in some spies Nós- first. Nós temos que mandar espias antes. Was that God's plan? E esse era o plano de Deus, eu pergunto? No, Não, it was not. não era o plano de Deus. God had said, go in and possess the land. Deus havia dito: entre e possua a terra. So Moses said, well, En- okay. Então Moisés pensou: tudo bem. Now I wonder who those people were that said that. Eu imagino quem essas pessoas sejam que falaram isso para Moisés. I can't prove it, Eu não posso provar, but I got a very strong suspicion who said that. mas eu tenho uma grande suspeita de quem disse isso. Some of all these new leaders came along Alguns desses grandes líderes vêm agora. and said, oh no, we want you to send in spies. Não, nós queremos que você mande espias e tá. So Moses, he listened, Então Moisés ouve a eles. and he got 12 spies, Então ele pega 12 espias, sent them into the land of Canaan. manda eles entrarem na terra de Canaã, They came back safely, e eles voltaram de lá sãos e and they salvos. said, the land is amazing, E eles falaram: nossa, a terra é maravilhosa. tremendous, wonderful. É tremenda, é maravilhosa. But then they said something else. Mas diz algo mais. 10 of them 10 deles said, but we can't go in there falam assim: mas nós não podemos entrar, because there are giants there, porque existem gigantes na terra. huge big E cities. existem essas cidades gigantes. Never be able to E defeat them. nós nunca seremos capazes de derrotá-los. Oh dear. Oh, meu Deus.
huge disaster. grande desastre. They were speaking in unbelief. Eles estavam falando em descrença. But Joshua and Caleb said, no, we can do it. Mas Josué e Caleb disseram, não, nós conseguimos fazer isso. Please listen to us. God is with us. Vejam, Deus falou conosco, Deus está conosco. Let's go in immediately. Vamos entrar imediatamente. We can take them. Nós podemos derrotá-los. They said they're just bread for us. We can eat them alive. Eles falam algo interessante, que eles eram como pão para eles, nós podemos comê-los vivos. But you know what the 10 spies said? Mas aqueles 10 outros espias disseram That unbelief had gone to the people. que essa descrença foi ao povo. And whatever faith they E had, qualquer fé que esse povo havia tido ou tinha, it now melted away. então agora ela se dissipa. Let's go to Deuteronomy chapter 1 verse 29 to 33 now. Então vamos a Deuteronômio 1, 29 a 33. Here Moses pleaded with them and he said, look, we can do this. E aqui vê que Moisés ele fala, olha, nós conseguimos fazer isso. God is with us, we can do it. Deus está conosco, nós podemos fazer isso. Deuteronomy chapter 1 verse 29 to 33. Deuteronômio 1, 29 a 31 diz assim: Eu vos declarei, não fiqueis aterrorizados, nem tenhais medos deles. O Senhor vosso Deus é quem vai à vossa frente. Ele combaterá a vosso favor do mesmo modo que já fez convosco no Egito, diante dos seus olhos. Também no deserto observastes como o Senhor vosso Deus nos levou, como um homem conduz o seu filho amado por todo o caminho que percorreste até chegares a este lugar. Apesar disso, ninguém dentre vós confiava no Senhor vosso Deus, que vos precedia no caminho, procurando um lugar para vosso acampamento. De noite por meio de sinal de fogo, para que pudesseis enxergar o caminho que percorreis, e durante o dia por meio de uma grande nuvem. Amen. Amém? Although Moses pleaded with them and said, look, we can go in now, we can do it. Mesmo Moisés falando com eles, falando que eles poderiam entrar e conseguiriam tomar a terra. Tragically, the damage had been done. E, tragicamente, o estrago já havia sido feito. People said, no, we can't do that. As pessoas disseram, não, nós não conseguimos fazer isso. We read in the book of Hebrews in the New Testament. Nós lemos o livro de Hebreus no Novo Testamento. 3:19. Hebreus 3:19. So we see they could not enter in because of. Nós lemos assim que então nós lemos que eles não conseguiram entrar na terra porque eles One thing. Por causa de uma coisa. Unbelief. Da descrença deles. You know, they were heavily armed. Eles estavam pesadamente armados. The Israelites. Os israelitas. The Bible tells us that. A Bíblia nos diz isso. In fact, it uses a very strange word. De fato, ela usa uma palavra bem estranha. An ancient English word. Uma palavra do inglês ancião. It says they were harnessed. Ele fala que eles estavam cobertos. It means they had a big thing around their waist. Diz que tinha algo em volta das suas cinturas. To carry all the weapons that they had. Para carregar as armas que eles tinham. Swords and daggers and spears. E espadas e lanças e facas. So the Israelites, they were well armed. E então os israelitas estavam bem armados. And they were able to go in. E eles eram capazes de entrar. It wasn't that they militarily weren't strong enough. Não é que eles não tinham o poder militar para entrar. They were. Eles tinham o poder. Only reason why they didn't go in. A única razão que eles não entraram, Bible tells us. a Bíblia nos diz, Only one reason. por uma razão, Unbelief. a descrença, a falta de fé, nation. que afetou toda a nação. And we also have the testimony of the harlot Rahab. Nós também temos o testemunho de esqueci o nome. The harlot, she was a prostitute. A prostituta. Rahab. Okay. And when the spies eventually went in under the leadership of Joshua, então quando os espiões entram na liderança de Josué, she spoke to them. Ela fala com eles. She said, I know e ela diz, eu sei that God has given you this land. Que Deus deu a vocês essa terra. She said, we've all been afraid. E ela fala que nós todos temos medo of you Israelites. De vocês israelitas. Because we heard porque nós ouvimos what your God did o que o seu Deus fez when he opened the Red Sea. Quando ele abriu o Mar Vermelho. So they had been in
fear Então eles estavam com medo of the Israelites dos israelitas for 40 years. por 40 anos. Isn't that amazing? Não é incrível isso? Even the giants. Mesmo os He gigantes, said, we are all in fear of you. todos eles falaram que estavam com medo dos israelitas. So they could have gone in Então eles poderiam ter entrado when God wanted them to, quando Deus queria que eles entrassem, but they did not mas eles não entraram because of unbelief. por causa da falta de crença, So you see, de the devil fé. worked subtly Então você vê que o diabo trabalha subitamente to steal their faith para tentar roubar a fé and to steal their joy. e roubar a alegria. Hebrews 11:6 tells us, Hebreus 11:6 nos diz without faith it's impossible to please God. que sem a fé é impossível agradar a Deus. So you got to have faith. Então você tem que ter fé. Amen. Amém? Now what's the devil trying to steal? E é isso que o diabo tem tentado roubar. Your faith. Ele tem tentado roubar He'll o do quê? A sua anything he fé. can to steal your Ele faith. fará qualquer coisa que ele pode para roubar a sua fé. In the Old Testament, Nehemiah chapter 8 and verse 10 Então, no Velho Testamento, em Neemias 8:10, says, the joy of the Lord Diz- is your strength. que a alegria do Senhor é a sua força. Amen. Amém? Praise God. Louvado seja Deus. So the devil, he knows those two things. Então, o Senhor, He knows that. o about diabo that. sabe dessas duas coisas. He knows that you need faith to please O God. diabo sabe que você precisa de fé para agradar a He knows Deus. the joy of the Lord is your strength. E ele sabe também que a alegria do Senhor é a sua força. So what's he going to try and attack? Então, o que ele vai tentar atacar? Your faith A sua fé and your joy. e a sua alegria. He'll try and rob you of your faith, Ele vai tentar roubar a sua fé. and he'll try and rob you of your joy. E ele vai tentar roubar a sua alegria. He'll do it if he can, Ele fará isso se ele puder fazer. so that you'll be useless. Para que você seja sem utilidade You know, alguma. Paul said to Timothy, Então o Senhor disse a Timóteo, 1 Timothy 6 and verse 12, 1 Timóteo 6:12, fight the good fight of faith. lute o bom combate da fé. What did he mean by O that? que ele quer dizer com isso? You have to fight to keep your faith. Que você tem que lutar para combater, para Amen. manter a sua fé. Amém? The devil's continually trying to steal it away from you, Porque o diabo tem continuamente tentado roubar essa fé de você, to weaken your faith or steal it altogether. para enfraquecer ou roubar a sua fé. Remember what Jesus said about the devil? Lembre-se o que Jesus falou em relação ao diabo John 10:10. em João That he 10:10, comes to steal, kill and que destroy. o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Now, if the devil did that with the whole nation of Israel, Se o diabo fizesse isso com toda a nação de Israel, he stole their faith ele fez isso com a nação de Israel. Ele roubou a fé deles and he stole their joy. e ele roubou a alegria Because deles. the Bible says when they all realize they're not going to go in, they're all crying. Porque a Bíblia diz que quando eles perceberam que eles não conseguiriam entrar na terra de Canaã, todos eles choraram. Now, if he tried it with them, Se o diabo tentou isso com eles, he'll try it with you ele too. tentará isso com você He'll também. try and steal your Ele faith tentará roubar a sua fé and he'll try and steal your e joy. ele tentará roubar a sua alegria. In 6 places in the New Em Testament, 6 lugares no Novo Testamento, we're told to hold fast of our faith. que diz que nós devemos nos segurar, nos atentar à nossa fé. Brother, I wonder if Irmão, you just come up here. Você poderia vir aqui, por favor? Just come here. Vem aqui. I wonder if you just hold this for a moment, please. Se você podia só segurar para mim, por Hold favor. it for a moment. So, we're told to hold fast. Então, é dito para nós que nós devemos nos segurar a nossa. That's what the Bible tells us. Hold fast your faith. Diz que segure a sua fé. What's wrong? O que aconteceu? He wasn't holding fast. Ele was não estava segurando forte. he? See, the devil is like that. O diabo é dessa fé. He'll Dessa try to forma. rob you of your Ele faith. tentará roubar você da sua fé. Now hold it. Agora segura aí. If you're holding fast, Se você está segurando the forte, devil will come along. o diabo virá. You got it? Entenderam? You need to hold fast Você tem que segurar com força to the word of God. a palavra de Deus. Ephesians 6:16 says this. Efésios 6:16 diz isso. Above all, taking the shield of faith. Todos, sobretudo, tenham o escudo da fé. With that, E com isso, you'll be able to stop all the fiery darts of the devil. você será capaz de apagar todas as setas inflamadas do diabo. Amen. Amém? What is that? E o que é isso? It's the shield of
faith. É o escudo da fé. Hallelujah. Aleluia. Do you think the devil wants you to have the shield of faith? Você imagina que o diabo quer que você tenha o escudo da fé? Não. He doesn't want you to have the Ele shield não of quer faith. que você tenha o escudo da fé. Because if you hold up that shield, Porque se você segurar esse escudo, it's going to stop all the attacks of the devil. e esse escudo irá parar todos os ataques do diabo. Hallelujah. Aleluia. Praise God. Louvado seja o Senhor. So, brothers and sisters, who are you going to identify with today? Então, irmãos e irmãs, a quem vocês vão se identificar hoje? The 10? Os 10 That's it. We can't do that. que disseram, nós não podemos fazer isso. There are giants in the land. Existem gigantes na terra. There's no way we can do that. Não existe forma que nós vamos conseguir fazer isso. Or are you going to identify with Joshua and Caleb? Ou vocês vão se identificar com Josué e Caleb, They said we can do it. dizendo que eles disseram que eles conseguiam fazer We isso. are well able. Nós somos capazes. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. So now you know Agora você sabe. what happened between Ramesses Você sabe o que aconteceu entre Ramsés and Kadesh Barnea. e Cades Barneia. Now you know. Agora você sabe. That's the story. Essa é a história. I believe if Moses Eu acredito que se Moisés not listened to his father-in-law não tivesse ouvido o seu sogro and remained the leader, e continuasse sendo o líder, I believe when they got to the border of eu Canaan, acredito que quando eles chegaram à divisa de Canaã, the people would have listened to Moses o povo iria ter ouvido a Moisés and rushed straight in, e eles entrariam nessa terra. just like God said. Assim como Deus havia mandado, They were strong enough. eles eram fortes o suficiente. God was with them. Deus estava com eles. He'd proven himself with miracles, Deus havia se provado fazendo aqueles milagres. and they would have immediately conquered the land. E eles imediatamente teriam conquistado aquela terra. But instead, Mas ao invés disso, what a disaster. que desastre. Wandered around in the wilderness Eles ficaram vagando pelo deserto for 40 years. por 40 anos. What a tragedy. Que tragédia. I don't know about you. Sorry? I don't want to wander around in the wilderness. Eu não quero ficar vagando pelo deserto. I want to go ahead with God. Eu quero ir junto com Amen. Deus. Aleluia. In faith, Pela fé. heavily armed E bem pesadamente with armado. the armor of God. Com a Hallelujah. armadura de Deus. The Aleluia. helmet of salvation. O capacete da fé. Breastplate of righteousness. The sword of the Spirit. A espada do Espírito. The armor of God. A armadura de Deus. God is with us. Deus é conosco. How many of you know God is with you? Quantos de vocês sabem que Deus é com Amen. vocês? You can trust Him. Você pode confiar You nele. can believe in E His você word. pode acreditar em suas palavras. And you can do what He E says. você pode fazer aquilo que ele diz. But if you just listen to anybody's Mas se você ouvir a um conselho de qualquer um, you might get into trouble. talvez você passe por um problema. But listen to what God says. Mas ouça aquilo que Deus diz. Here's a whole book of God's advice. Aqui está um livro inteiro de conselho de Deus. A whole book of God's counsel to you and me. Um grande livro de conselhos de Deus para mim e para você. You need it. Você precisa disso. I need it. Eu preciso. Amen. Amém? And with that counsel, Com esse conselho, we will be victorious. nós seremos Hallelujah. vitoriosos. We'll Aleluia. do great things. Nós faremos Hallelujah. grandes coisas. Praise Aleluia. God. Louvado seja Deus. Hallelujah. Aleluia. Praise God. Louvado seja o Senhor. Almost done. Just Quase terminando. 1 or 2 more minutes. Só mais uns 1 ou 2 minutinhos. I was so blessed Eu fui tão when I abençoado saw what was on the screen here this quando eu morning. vi o que estava na tela aqui essa manhã, Declaring the lordship of Jesus Christ over Sorocaba. que declarava o senhorio de Jesus Cristo sobre a cidade de Sorocaba. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Wonderful. Isso é maravilhoso. Now let me ask you. Deixa eu perguntar para vocês. Is everybody in Sorocaba a Christian? Todas as pessoas de Sorocaba são cristãs? Absolutely not. Claro que não. But you know what God's vision for this city is? Mas sabe qual é a visão de Deus para essa cidade? I tell you friends, God has got a vision for this city. Eu quero dizer a vocês, amigos, que Deus tem uma visão para And it's essa that cidade. everyone be Que saved. todas as pessoas sejam salvas. Hallelujah. Aleluia! The Bible says it. A Bíblia diz isso. It's not the will of God that
any should perish, Não é a vontade de Deus que nenhuma das ovelhas dele venha a but perecer, that all should come to God. mas que todas elas venham para Aleluia. Deus. Aleluia. Praise God. Louvado seja o Senhor. Wouldn't it be wonderful if this place in a few months was hopelessly too small? Não seria maravilhoso se esse lugar em alguns meses fosse muito pequeno? I mean, forget the string and everything. People would be standing around the walls, down the aisle, everything. E até esquecer lá os fiozinhos, que todas as pessoas estivessem em pé aqui no corredor. Hallelujah. Aleluia. It can happen. Isso pode acontecer. It can happen. Isso pode acontecer. God wants it to happen. Deus quer que isso aconteça. God wants this place packed, Deus quer esse lugar lotado, filled. cheio. People standing outside there, Pessoas lá fora, right outside the door, fora das portas, trying to get in. tentando entrar. That's God's vision. Essa é a vontade de Deus this place. para este lugar. Hallelujah. Aleluia. Now, what are you going to say? Oh, no, I don't think that's going to O happen. que você vai dizer? Eu não acho que isso pode acontecer. No. Ah, não. Well, then you're with the 10 spies. Então, se você pensa assim, você está com os 10 espias. But if you say, yes, in the name of Jesus, Mas se você dizer hallelujah, sim, no nome de Jesus, It can aleluia, happen. isso pode acontecer. I believe it's going to Eu happen. acredito que isso vai acontecer. I know my God is powerful. Eu sei que Deus é poderoso. And we are going to win E nós thousands to Christ. iremos ganhar milhares para Cristo. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. God can do it. Deus pode fazer isso. God bless you all. Deus abençoe a todos vocês. Amen. Amém. I pray E eu oro that you are mightily encouraged que today. vocês estejam poderosamente encorajados hoje. Don't take the wrong advice. Não recebam o conselho errado. Don't just listen to anybody. Não ouçam a qualquer um. Listen to God. Ouçam a Deus. Amen. Amém? God bless you all. Deus abençoe a todos Thank you, vocês. Obrigado, pastor. Praise God. Louvado Hallelujah. seja Deus. Praise God. Louvado seja o Senhor.